Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês A Doçura do Mundo. A Doçura do Mundo, escrito pela Tirti Amurgard, é aí o segundo livro que eu leio da autora. O primeiro livro que eu li dela foi A Primeira Luz da Manhã, uma autobiografia que me deixou encantada e que me fez amar a autora, apesar de só ter lido um livro dela. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, a Tiriti é autora aí do best-seller A Distância Entre Nós. E hoje vim tentar explicar um pouquinho para vocês como foi essa experiência de leitura e como eu percebi que realmente a primeira impressão que eu tive da escritora foi acertada, e desse momento em diante eu tenho certeza que eu quero ler tudo o que essa mulher escrever, porque ela se transformou com apenas 2 livros lidos numa preferida. Em A Doçura do Mundo a gente vai acompanhar uma senhora chamada Temina. A Temina perdeu o marido dela faleceu e ela ficou ali em uma situação um tanto quanto complicada, porque ela não sabe muito bem para que lado seguir. Além de estar lidando então com todos os sentimentos do luto, a Temina ela está ali entre 2 pontos geográficos específicos. A vida inteira dela ela viveu na Índia. Ela conheceu o seu esposo lá, ela teve o seu filho lá e ela conhece todo aquele mundo, ela conhece toda a cidade, ela conhece cada pessoa que vive ali em volta dela. Porém, com ali o falecimento do esposo, ela vai então para os Estados Unidos, onde vive o filho dela, com a esposa dele, com o filho dele, e ela fica nesse momento aí de decisão se ela fica nos Estados Unidos e começa uma vida nova ali, ou se ela volta para a Índia e retoma a sua vida da forma como ela conseguir, porque se ela retornar, ela sabe que ela não vai mais ter o esposo para auxiliá-la, para tomar várias decisões ali em nome dela, e ao mesmo tempo vai sentir cada vez mais a falta que ele faz, porque tudo na Índia vai lembrar aquela pessoa que ela amava e que agora não tá mais ali do lado dela. E essa é a história de A Doçura Entre Nós. É a história de uma viúva que viveu a vida inteira em um país, que conhece tudo de lá, que convive com seus vizinhos muito bem, que conhece cada detalhe daquele país, mas cujo resto da família não tá mais na Índia, tá nos Estados Unidos, tá vivendo sua vida lá, e então ela precisa decidir o que ela vai fazer. E a gente vai acompanhar então essa mulher preciosa, maravilhosa, que dá vontade de dar um abraço enorme, decidindo o que ela vai fazer e que caminho ela quer seguir. E eu devo dizer que é maravilhoso acompanhar essa trajetória dela, os pensamentos dela e perceber que realmente quando ela toma ali a decisão, foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado. A Doçura do Mundo me lembra em vários aspectos A Primeira Luz da Manhã. Ele é um livro acessível, é um livro que todo mundo consegue ler de forma tranquila, de forma fluida, mas ele contém ali uma escrita que, ao mesmo tempo em que é razoavelmente simples, é muito tocante, muito sensível, é muito emocionante e que consegue transformar ali a experiência do leitor em algo realmente próximo dos personagens, ou então ali da pessoa que está narrando a história. Com poucas páginas viradas a gente já se conecta com a Temina, a gente já entende ela, já compreende a personalidade dela e vai cada vez mais entendendo e entrando realmente na mente da personagem. A gente vai entender por que ela hesita, a gente vai compreender por que ela pensa dessa ou daquela forma, e ao mesmo tempo, porque sim, o foco principal do livro é a decisão dela, então a gente vai acompanhar coisas que acontecem, algumas situações que impulsionam ou que direcionam a personagem para a decisão que ela vai tomar lá no final, mas a gente também encontra ali algumas críticas
e algumas reflexões e também ali algumas constatações com relação à sociedade estadunidense e à sociedade indiana. A gente vai perceber as coisas boas e as coisas ruins que existem nas duas e a gente vai perceber que em muitos momentos elas se assemelham porque, querendo ou não, cada sociedade é composta de seres humanos e lá no fundo todo ser humano é igual, todo ser humano passa por coisas parecidas, pensa coisas parecidas, tem emoções e sentimentos semelhantes. E é bacana perceber como a autora vai trabalhando tudo isso. Ela também trabalha muito a questão ali do imigrante, do indiano que foi ali para um outro país, no caso os Estados Unidos, e o que ele precisou enfrentar, ou se ele precisou enfrentar alguma coisa, como foi a realidade dele ali, o que os pais ali, os familiares dele pensavam, ou queriam, ou sonhavam para ele, e o que as pessoas ao seu redor pensavam, queriam ou comentavam dele. A gente vai perceber ali um choque de culturas e ao mesmo tempo como cada cultura tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A Doçura do Mundo é um livro tocante, é um livro sensível, é um livro sobre a escolha de uma personagem. E é realmente isso o que ele é. Ele é um livro sobre uma escolha, mas também várias escolhas dela. É um livro sobre a história de uma mulher que precisa decidir o que ela vai fazer da vida. E precisa decidir o quanto antes, e essa decisão é difícil e é complicada, mas ela precisa tomar. Esse não é um livro repleto de reviravoltas, não é um livro cheio de drama e de coisas acontecendo. É um livro em que a gente vai acompanhar os pensamentos de uma mulher e os sentimentos dela e também, de quebra, vai receber ali algumas críticas e algumas reflexões sobre a sociedade, tanto estadunidense quanto indiana, mas também ali quanto à humanidade de maneira geral. É um livro que talvez não agrade muitos, mas que eu tenho certeza que quem se deixar levar pela história, quem se deixar tocar pela história, vai encontrar muita coisa boa daqui, vai carregar consigo muita coisa boa. E para fechar tudo que eu disse até agora, preciso expressar outra vez o quanto a Tripti Amrigar é fenomenal, maravilhosa, encantadora, sensível em tudo que faz. E de novo, eu só li 2 livros dela. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu esse livro, se você já conhecia a escritora, se você já leu algo dela, talvez não tenha lido esse livro, mas já leu alguma outra coisa. Ou então aí, se você não conhecia nada de nada, não conhecia a autora, não conhecia o livro, o que você achou? Me conta aí o que você achou, quais as suas opiniões. Vamos conversar, vamos trocar figurinhas nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.